Boa tarde, galera do Mengão. Desde já eu gostaria de agradecer aos inscritos no canal e pedir a vocês que deem um like no vídeo, que se inscrevam também, para que a gente possa continuar aí dando voz às coisas boas ou também às críticas que se julgam necessárias para que o Flamengo fique mais forte. Hoje eu vou dar uma rápida pincelada no jogo, mas vou falar sobre um assunto importante, muito importante em defesa do Flamengo. Galera, do jogo que eu tenho para falar é que o Rogério vai morrer abraçado com as convicções dele. Tá? Gustavo Henrique, Vitinho. Ontem eu vi o jogo, achei o Flamengo dominou, porque o time do Botafogo é fraco mesmo. É um time que vai cair para a segunda divisão. Infelizmente, por alguns amigos botafoguenses que eu tenho, mas felizmente pela diretoria que o Botafogo tem. Tá? E no jogo, o Flamengo teve controle do jogo, demorou a fazer o gol. O Flamengo está adotando a tática do arame liso, voltou a ser aquele time do Abel, que cercava e não feria ninguém. O time do Domi. E tomava muitos gols. O Rogério, ele está perdendo uma ótima oportunidade de realmente fazer algumas mudanças no time. Por exemplo, ontem ele poderia ter colocado o Michael ao invés do Vitinho. Dá mais oportunidade ao Michael, porque eu acho que o Michael ao Pedro Rocha, porque o Michael ele é um cara que você vê no Flamengo, bota o cara em 5 minutos de jogo, para o cara fazer 3 jogadas de gênio. Aí o cara não faz, aí as pessoas vão lá para a rede social, Michael é um investimento furado, esse Michael não joga nada, é peladeiro. O cara não tem uma sequência de jogos. O cara não joga 3, 4 jogos seguidos para mostrar. Ninguém desaprende a jogar bola. Esse cara no Goiás era um azougue. Mas o Goiás é uma coisa, o Flamengo é outra. Amigo, não tem essa questão de camisa não, é moral. Uma coisa que chama moral. O Flamengo teve a porção de jogador contundido aí, botaram molecada da base e não deram moral pro cara, que ele também teve todo no esquema da Covid, beleza. Mas, o Vitinho tá mal, tá marcado. É igual o outro zagueiro lá. Ontem, mais uma vez, ele quase complicou. Mais 2 passos ele teria feito pênalti ontem. Aí 1-1, perdia 2 pontos. São Paulo tá ganhando o jogo agora. Tava ali acompanhando o resultado. Já ia abrir uma distância de 7 pontos. E o time dos caras não tá mal, porque, com essas babas que tem. Cara, nós estamos falando do Fluminense, que o time baba tá só a 3 pontos da gente. O Fluminense com o time baba era só a 3 pontos da gente. É o campeonato de baba, por isso que eu fico, chateado. O Flamengo era pra estar disparado na frente se não tivesse com esse treinador ruim. E ele insistindo com o Gustavo Henrique. Aí não bota o Natan, não bota o Noga, não bota o Otávio. Fica insistindo com o jogador que tá em uma fase, tá marcado. Eu não acho o Gustavo Henrique um lixo. Eu não acho o Léo Pereira um lixo. Só que os caras estão psicologicamente abalados. Dá uma afastada, espera o time começar a ter resultado. Vai botando os caras aos poucos. O cara ir ganhando confiança. Porque não são maus jogadores, Eu lembro dele do Gustavo Henrique no Santos. Lembro do Léo Pereira no Atlético Paranaense. Só que os caras estão na fase de que a cobrança tá pesada. E o cara sem confiança, o cara não rende. Eu duvido se não. Acho que aquelas 2 besteiras que o Rodrigo Caio fez contra o Racing, se é o Léo Pereira ou se é o Gustavo Henrique, não jogava nunca mais no Flamengo. Não jogava nunca mais no Flamengo. Mas foi o Rodrigo Caio. E ontem, mais uma vez, galera, vou falar para vocês. O Pedro é um ótimo centroavante, mas vocês viram a falta que o Gabigol faz, né? Marcação fechadinha, Pedro sem mobilidade, Pedro fica perdido.
Entendeu? Pedro fica perdido. Já o Gabigol, ele abre, dá espaço, ele se movimenta. É um cara chato pra caramba, porque ele não fica paradão, ele se movimenta, ele abre espaço. Então, para aquela galera, alô galera da imprensa, seus Sormani da vida, seus André Rizek, seus... Às vezes eu esqueço o nome dessa galera, vem na cabeça. Seus PVCs da vida que acham que entende muito de bola. Pô, só na cabeça de vocês que o Gabigol tem que ficar no banco pro Pedro. Pedro, todo respeito. Você é um belíssimo centroavante, mas só que o Gabigol é diferente. Gabigol é o bicho da coleira preta, meu irmão. Gabigol não pode ser banco para você nem aqui, nem em Marte. Não vou dizer nem na China. Você tem que, se der, não é tirar um do time, não. Machucou um. Ah, machucou o Vitor Ribeiro, foi pra seleção. A gente arruma aqui e ali, vocês podem jogar junto. Agora, para tirar ou o Gerson, o Arrascaeta, ou o Everton Ribeiro, ou o Arão, quem quer que seja, para você jogar, não dá. Com esses caras aí, vocês dois juntos, não dá. Você senta no seu banquinho quietinho, fica quietinho lá e deixa o Gabigol jogar, que ele é muito mais jogador que você. Faz tanto gol ou mais que você e se movimenta muito mais. Só para lembrar, o melhor jogo nosso contra o Racing foi na Argentina, o Gabigol estava em campo. Se vocês, torcedores flamenguistas, nós pararmos para olhar, todo jogo que o Gabigol joga, o Flamengo... mas o Gabigol perde muito gol, justamente por essa movimentação dele. Que ele se movimenta tanto que ele cria espaços e oportunidades. E perder gol faz parte, gente. Não é só o Gabigol que perde gol, não. Pô. Se fosse assim, os centroavantes dos times aí estavam com 500 gols cada um. É pela essa mobilidade dele que ele cria as oportunidades. Ele faz com que os outros também percam. Então, Rogério, Vitinho, Léo Pereira, vamos dar uma olhadinha também no seu Felipe Luiz. Está perdendo muita bola na corrida. Vamos mudar o posicionamento dele, arranjar uma cobertura. Eu sei que ele é inteligente, dá opção. Mas não morra abraçado às suas convicções. Ontem, na hora de você colocar o Vitinho, você poderia ter posto o Michael. Eu sei que no caso do Bruno Henrique foi uma pancada que ele recebeu, a gente até entende. Mas era para você ter posto o Michael. E demorou muito a botar o Rodrigo Muniz, que eu acompanho da base, é muito bom jogador. Entendeu? Agora, pessoal, achei que o resultado foi na medida. Que realmente o Flamengo mereceu esse 1-0. Achei que não merecia ganhar demais, porque não correu, não se esforçou para tal. O Flamengo precisa ter mais vontade, como tinha na época do Jorge Jesus. Mais uma vez vai vir aí os entendidos, os mestres da sabedoria. Viúva de Jorge Jesus. Cara, você é viúva de quem? Do Abel? Você é viúva de quem? Esse que tá no Bragantino agora? Do Barbieri? Você é viúva do Zé Ricardo? Cara, você é viúva do cara que, fez o Flamengo jogar como uma máquina. Ah, os caras, mas o Flamengo, se ele tivesse aí, não estaria a mesma coisa. Será que não? Porque a diferença do JJ para os demais é que quando ele chegou aqui, ele falou, meu irmão, ou eu tomo conta dessa jossa toda, ou eu não tomo. O cara cuidava do gramado, da logística, do caramba 4. E não era só ele quando ele trouxe 7 caras com ele, todo mundo, mas por que o cara trouxe 7 caras, que não sei o que, meu irmão? Porque ele delegava a cada um uma função. Fulano, você vê pra mim isso, você vê pra mim aquilo. Ele sentava, via jogo do time, aí ele falava, esse ponto fraco desse time é isso aqui, o cara estudava. E o Flamengo jogava por música. O Flamengo tinha jogadas preparadas. Todo jogo o Flamengo fazia uma jogada que você via que aquela jogada era repetição. Hoje você não vê. Hoje você olha para o Flamengo tem jogadas que saem única exclusivamente da capacidade dos jogadores. Você não vê uma jogada de repetição. Aquela jogada que o Flamengo tinha de lançar alçar o lateral,
para um zagueiro escorar, para alguém chegar de trás batendo, acabou. A jogadinha que o Flamengo tinha pela direita, que o lateral chegava para fazer o cruzamento rasteiro com o Rafinha, o Isla cruza todas para o alto e cruza mal. O Rafinha chegava no fundo da área, o Isla, ele chega no fundo, perto da bandeirinha. O Rafinha ele se infiltrava, ele fazia o facão. Ele e o Felipe Luiz. Ele chegava na risca da pequena área. O Isla não entra na risca da pequena área. Porque aquela jogada de tabela, como os narradores falavam, olha só em 2019, quantas vezes o Luiz Roberto narrou gol de videogame. Hoje você não vê isso, você não vê o Flamengo trocar bola, mesmo contra defesas bem armadas, porque era bola de pé em pé. Mas o Flamengo está em má condição física. Pô, o Domi chegou reclamando disso. O Domi ficou no Flamengo um tempo. Aí o Rogério Ceni chega falando que o Flamengo... Então tem alguma coisa errada com o departamento físico do Flamengo. Então, falei do jogo. Achei que o time se portou dentro do limite. Né? Botafogo é fraco mesmo. Mas agora vamos a um assunto sensível e que eu vou falar aqui, que eu vou defender o Clube de Regata do Flamengo e a sua atual diretoria. Em termos de futebol, eles só estão fazendo cagalhopança. Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, o BAP, eu trabalhei no condomínio onde ele é morador. Tá? Eu fui supervisor de segurança lá no condomínio onde o BAP é morador. Não o conheço pessoalmente, mas a gente ouve coisas aqui e ali. O BAP, ele é uma pessoa que ele acha, assim como alguns grupelhos ali dentro do Flamengo, que eles são donos do Flamengo. O Flamengo pertence a eles, o Flamengo pertence a nós. Nós, nação, torcida. E se ele não brilhar, se ele não colocar a sua assinatura nas decisões, lá para os sócios, ele governa para meia dúzia. Diferentemente do Braço, que é governar para 40 milhões. O BAP, ele não está nem aí se o Flamengo vai ser campeão ou se o Flamengo vai ser um time imbatível. O que ele quer é agradar aquela meia dúzia de sócio que fica ali, de piscina, de não sei o quê, porque eu sei bem o que eu estou falando, porque muito antes de eu ter esse contato ali, eu ia muito na Gávea para ver o treino da equipe profissional, ver partidas das equipes sub-20, sub-17. Então eu frequentei muito aquele ambiente da Gávea, passando ali desapercebido. E vendo a política do Flamengo, eu vejo quem governa para sócio ali e quem governa para torcedor. O Flamengo é forte pelos seus times bem montados e sua torcida. Sinceramente, eu não quero saber de time de basquete, de time de vôlei. Eu não quero saber de nada disso. Tô nem aí. Eu sou Flamengo, não é porque o time de basquete é campeão de não sei o quê. Tô sendo sincero e realista. Tá? Se o time de vôlei, se o time de peteca, se o canoísta, esse canoísta que foi medalha olímpica, assinou com o Flamengo, eu não tô nem aí. Tô cagando mole. Flamengo, a razão de ser do Flamengo é futebol. Tá? E eu torço pro time de futebol do Flamengo. Eu sou Flamengo por causa do Zico, do Bebeto, do Renato Gaúcho, que foi ídolo. As pessoas hoje debocham do Renato, porque ele é do Grêmio. Não, o Renato Gaúcho foi um ídolo nosso em campo. Suou muito aquela camisa, foi campeão. Deu muito, por causa do Andrade, do Adílio, do Lico, do Gabigol, do Diego Alves. Estão fazendo uma sacanagem com o Diego Alves. Do Bruno Henrique. E Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio. Um monte aí.
Então, eu tô aqui para falar mal quando eles fazem besteira, mas nesse assunto particular, eu tô fechado com a diretoria do Flamengo, que é o caso da tragédia dos meninos do Ninho do Urubu. Por que eu vou tocar nesse assunto? Hoje eu estava ouvindo o programa da Rádio Tupi, fizeram uma enquete sobre uma faixa que a torcida do Botafogo, tá? Isso não foi coisa de torcedor, coisa da diretoria do Botafogo, tá? Isso eu tenho certeza. Quem conhece futebol sabe. Não sei quem, mas partiu da diretoria do Botafogo. Mandou colocar uma faixa ontem no jogo, falando que aqui se respeitam vidas. E eu vejo também muita gente falar que a diretoria do Flamengo é assassina. Gente, olha só. Às vezes nós falamos coisas. E outra coisa, a atitude que a diretoria do Flamengo vai tomar é a correta. Procurar via judicial para que as pessoas provem. Para que as pessoas provem que o Flamengo matou aqueles 10 garotos. O que houve ali foi negligência? Foi. Foi imprudência? Foi. E isso aí, a justiça irá punir e penalizar os responsáveis, sejam eles quais forem. Mas ninguém pode dizer que em sã consciência uma pessoa, seja ela qual for, na representatividade do presidente Rodolfo Landim, ou de seus diretores, ou do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e de sua diretoria, que eles de caso pensado fizeram qualquer coisa para matar 10 crianças esturricadas em um incêndio. Chega a beirar a boçalidade que pessoas que se julgam esclarecidas falem nesses termos, vão para a internet para falar nesses termos. Nós devemos lembrar que esse projeto dos containers começou lá atrás, quando o treinador Vanderlei Luxemburgo, para apressar e tirar os treinamentos da Gávea, colocou a equipe de profissionais do Flamengo para ficar alojada naqueles containers. Da mesma forma que aqueles 10 garotos morreram naquele incêndio, poderíamos ter perdido jogadores profissionais ali, naquela época. E aí aquilo ali foi passando, quando ficou o módulo principal foi pronto, ficou passando, até que houve a fatalidade. A diretoria do Flamengo, ela a todo momento, ela não se negou a pagar. Não se negou mesmo. Aquilo que a justiça determina. Só que, por mais que a dor da perda de um filho represente uma dor indescritível, que eu não sinto, porque eu tenho uma filha de 15 anos, a gente não se vê por uma questão particular, mas não é falta de amor entre eu e ela, é uma questão particular. Mas eu imagino a dor de se perder um filho. Eu imagino. É indescritível, porque só de imaginar já dói em mim. Só que vocês, pais e mães dessas vítimas, não podem se deixar levar por espertalhões que querem fazer fortuna às custas de vocês. Porque nós sabemos que na legislação, na advocacia, todo valor arrecadado na representatividade de um advogado, o advogado ele leva 30% de
toda a custa do processo. Não estou aqui para acusar ninguém de má fé, advogado nenhum. Mas o que à época foi noticiado é que os advogados da parte das famílias que não fecharam acordo com o Flamengo estavam pedindo indenizações absurdas e que o Flamengo não concordava em pagar porque estava acima daquilo que era prescrito pela lei. Por quê? Como havia como é que eu vou dizer? Como já haviam outros casos desses na justiça de incêndio em locais públicos, havia uma questão judicial que, baseado pela justiça, o Flamengo entendia o valor da indenização sobre aquilo. E o Flamengo ainda ofereceu, além, um valor maior do que a justiça determinou nesses casos. No começo, algumas famílias aceitaram, outras não, preferiram ficar com advogados. E o que nós temos nesse momento é que muitas famílias, percebendo que elas estavam sendo usadas, tá? Para que advogados tirassem sua parte no quinhão, recuaram e aceitaram o acordo com o Flamengo. Nesse momento, 6 famílias das 10 já fecharam acordo com o Flamengo. É um bom acordo? Não, porque uma vida não tem preço. Mas dentro de uma... Meu Deus, eu esqueci o termo que se usa judicial. Mas dentro do que já aconteceu, dentro do que outras empresas tiveram que indenizar famílias em casos de incêndio em locais fechados, o Flamengo pagou até mais do que a justiça determinaria. E uma 7ª família, como houve uma cisão no casamento entre o pai e a mãe de uma 7ª família, o Flamengo se acertou com o pai de uma das vítimas e a mãe ainda não aceita, porque ela exigiu uma indenização absurda, mas absurda por demais, segundo informações da própria imprensa veiculada, no valor, segundo informações, de 40 milhões de reais. E o pai já aceitou, se não me falha a memória, do Riquelmo. Então, quando as pessoas ficam falando, Flamengo, pague as famílias, que o Flamengo está sacrificando as famílias, que o Flamengo está... Isso é uma inverdade, é uma irresponsabilidade, sujando o nome de uma instituição centenária e colocando também a diretoria do Flamengo como vilã nessa história. Aquilo foi uma fatalidade. Se por negligência ou por imprudência, a justiça irá dizer, laudos estão sendo feitos, estão sendo vistos. Se tiver que alguém pagar com sua liberdade, que pague. Suponhamos, amanhã ou depois prenderam o técnico em refrigeração. Uma coisa que tem que se dizer, que muita gente não está divulgando. O Flamengo contratou uma empresa para fazer os contêineres que disse, isso no laudo, que aqueles materiais que revestiram os contêineres não eram inflamáveis. E depois comprovou-se no laudo que sim. Nesse aspecto, a responsabilidade não é do Flamengo, é da empresa. O Flamengo pode entrar como responsável até indireto. Mas a empresa garantiu em contrato que aqueles materiais não eram, que aqueles materiais eram inflamáveis, ou seja, mesmo tendo o curto-circuito, o contêiner não iria pegar fogo. Mas, como eu falo, tiver alguma responsabilidade,
e se chegar aos responsáveis, seja eles quais forem, que sejam presos. Agora, não podem taxar a instituição Flamengo como uma instituição caloteira que não quer pagar. Porque se a justiça determinar que o Flamengo pague 100 milhões para cada dessas 3,5 famílias que está na justiça, o que não acontecerá, obviamente, que existe um teto, o Flamengo terá que pagar. Mas como é a justiça, o Flamengo tem recursos até o transitado em julgado da ação. Quando houver o transitado e julgado da ação, aí sim, o Flamengo não tem mais ao que recorrer. Aí é só pagar mediante o que o juiz estipulará, se parceladamente ou tudo de uma vez só, sob pena de ter suas receitas, seus bens e seus ativos, que são jogadores penhorados. E aí vem a diretoria do Botafogo, que é um clube pequeno, é um time pequeno, que está tentando criar uma polêmica com o Flamengo desde aquele problema com o William Arão, que o Flamengo só fez aquilo que todo mundo faz. Término de contrato, o jogador não quer ficar no clube, o Flamengo paga um salário melhor, maior, desportivamente interessante para o jogador, foi lá e pegou o jogador. E o Botafogo acha que Botafogo vive da história de que mandou não sei quantos jogadores para a seleção brasileira, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Essa história que o Botafogo tem para contar. Deveria se colocar no seu lugar de time pequeno que é e deixar o Flamengo em paz. Porque eu fico vendo a imprensa divulgar, porque o Flamengo está em guerra com o Botafogo. Quando o Carlos Eduardo Pereira ficava falando do Flamengo, eu nunca vi. Alguém me aponte. Qual foi a vez que o Eduardo Bandeira de Melo foi para a imprensa atacar o Botafogo? Que o Rodolfo Landim foi para a imprensa atacar o Botafogo? É sempre o Carlos Augusto Montenegro e esse Carlos Eduardo Pereira atacando o Flamengo. Sabe por causa de quê? Inveja. Inveja. Porque o Flamengo se reestruturou, porque o Flamengo é um clube grande. Campeão. Enquanto isso ele fica com um time mequetrefe, patinando, brigando para não cair. Ficam tentando travar essa guerrinha psicológica com o Flamengo. Vocês querem ganhar na guerrinha psicológica? Dizendo que o Flamengo não paga as famílias, dizendo que o Flamengo que o Flamengo voltou para a Covid, que o Flamengo quer matar pessoas, que o Flamengo... Que isso? Pequeno, baixo, rasteiro. Você, Carlos Augusto Montenegro, deveria tomar vergonha na cara, iludindo a sua torcida, dizendo que a Botafogo SA nunca vai ser uma torcida pequena e diminuta como a sua, com todo o respeito que as tradições do Botafogo merecem, mas vamos falar a verdade. O Flamengo sozinho tem o dobro se juntar a torcida de vocês três aqui no Rio, não dá a metade da torcida do Flamengo. Essa é a realidade. E ficam atacando o Flamengo. Foi uma coisa que um dos áudios que eu ouvi da pesquisa da Rádio Tupi hoje, o rapaz falou, e se fosse do Vasco, do Fluminense que tivesse acontecido, o Botafogo não estava com essa sanha. Porque foi o Flamengo. Tudo se une contra o Flamengo. Eu imagino o dia, mas não vai acontecer nunca, que o Flamengo caísse para a segunda divisão. O Rio de Janeiro ia parar, ia ser decretado feriado para vocês três. Mas, infelizmente, para o desespero de vocês, o Flamengo se encontrou. E aí vai um alerta para a diretoria do Flamengo. Não deixem a peteca cair. Fomos eliminados? Fomos eliminados. Tá ruim? Tá ruim. Mas temos um brasileiro para ganhar. E se não ganhar, paciência. Vamos lutar no que vem para ganhar. Vamos manter esse time forte. Torcida, não vamos cair na armadilha desses caras, criar uma crise onde não tem.
Crise tinha, quando nosso centroavante era Obina, Hernani Brocador, aquele time que brigava para não cair. A gente tá brigando é por título, pô. Esse ano não deu, mas ano que vem tem mais, pô. O que importa é ter time forte para brigar. Porque o time deles é essas mulambadas aí, ó. O time deles é essas mulambadas aí. Tô vendo aqui, ó. A gente bateu ontem. O Fluminense ainda tá ali, porque tem um treinador competente e uma molecada boa. E o Vasco tá aí caindo, junto com o Botafogo. Vão morrer abraçado. E a gente tem chance de lutar por esse brasileiro ainda. Então, torcida do Flamengo, não vamos cair na armadilha deles e dessa imprensa paulista, bairrista, que não suporta ver o Flamengo forte. E Botafogo, põe-se no seu lugar. Quer brigar, quer discutir? Discuta e brigue com times do seu nível. Que disputa brasileiro para não cair, que disputa a Copa do Brasil para participar, para ganhar 1 milhão até as oitavas, e disputa a Carioca só para não dizer que não participou. Não vem aqui brigar com o time que disputa Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e outros títulos, não. Tentando desmoralizar a gente com faixazinha, paguem não sei o quê. Quem são vocês para falar? Pague os funcionários de vocês que estão morrendo de fome, que vocês ficam aí massacrando, mandando as pessoas calarem a boca para não falar, para não perderem o emprego. Essa é a resposta que eu quero dar para a diretoria do Botafogo. Respeitem o Flamengo. Respeitem o time do Flamengo. Respeitem o clube de regatas do Flamengo. O maior clube do futebol brasileiro pela sua imensa e gloriosa torcida. E parem com essa palhaçada de ficar tentando travar guerrinha com o Flamengo, que vocês com a gente, vocês não vão conseguir nada. Foquem no time de vocês, no trabalho de vocês. Ao invés de ficar aqui tentando desqualificar uma instituição séria, uma instituição que batalhou, que suou, que apanhou para poder estar no jeito que está agora. Quando todo mundo falava, dinheiro não ganha título, o Flamengo economizando até chegar onde chegou. Galera, esse foi meu desabafo. Que eu já estava chateado com essa história do Ninho do Urubu, porque muita pessoa não vale nada. No meio da imprensa, eu acho que há interesses por trás disso. Eu não tenho como provar, mas há interesses por trás disso, que volta e meia surge esse assunto, e sempre de uma forma de tentar desqualificar o Flamengo.